A paz do Senhor. Eu quero louvar a Deus por tudo quanto Deus tem feito em nosso favor. Mais uma vez estamos aqui para gravar este vídeo, onde estamos falando sobre o discipulado. E neste momento, desejo falar um pouco sobre a vida de um discípulo. Como Deus vê a vida de um discípulo. O discípulo é aquela pessoa que Deus olha para ele como alguém especial, em que ele pode contar para ajudar o desenvolvimento da sua obra. Então veja comigo, quero falar algumas coisas com relação à vida de um discípulo. Um discípulo, ele precisa de sacrificar e esteja disposto a não considerar nada seu. Tudo aquilo quanto Deus tem permitido você ter aqui na terra não é seu. Você só está administrando. Você só é o mordomo. Olhando para isso, veja bem o que Jesus falou. Mateus capítulo de número 5, verso de número 42, está escrito assim: dá a quem te pede e não te desvie. Quantas vezes vem até nós um clamor do necessitado e nós desviamos, não queremos ajudar. O que Deus tem te dado não é seu. Você só é mordomo e administrador. Faça isso bem. Lucas capítulo 3, versículo 11, está escrito assim: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Lucas capítulo 3, 6, versículo 30, diz assim: ao que tomar o que é teu, não lhe torne a pedir. Muitas das vezes, nós até emprestamos alguma coisa à pessoa e depois ficamos numa confusão para poder pegar de volta. A Bíblia nos orienta dentro desse princípio que quando alguém te pedir alguma coisa, é melhor que você dê, para você não ficar preso ao que você deu à pessoa. Aquilo é um bem que Deus deu a você, para que você possa ajudar outras pessoas com este bem. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a 35, nós podemos formar uma frase assim, com relação à atuação da igreja primitiva, falando da disposição de ajudar as pessoas. Atos 4, 32 a 35. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Lá no 44 e 45 do mesmo capítulo, ele diz assim: todos os que criam tinham tudo em comum. Esse é o papel da igreja, é o papel do discípulo, é o papel dos seguidores de Jesus. A Bíblia, ela mostra que precisamos
A vida de um discípulo, em primeiro lugar, ele precisa sacrificar, mas também está disposto a não considerar nada seu. Todos os bens terrenos que Deus tem colocado na sua vida, na vida da sua família, é para ser usufruído por você. Mas também não esqueça que se você tem condições de ajudar e não ajuda, você peca contra Deus. Então veja bem, o primeiro ponto é sacrificar e estar disposto a não considerar nada teu. Segundo, os discípulos têm que estar dispostos a suportar dificuldades. Vai haver momentos que vamos passar por certas dificuldades. Lucas capítulo 9, versículos 57 e 58 diz que um homem, ele chegou perto de Jesus e disse: eu te seguirei para onde queres que fores. Jesus disse: as raposas têm o convinho, a ave do céu o seu ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então há momentos que vamos passar por dificuldades, mas vamos aprender a superar todas elas, mas atuando, servindo ao Senhor e servindo as pessoas. Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 3, ele diz assim: sofra comigo as aflições de Cristo como um bom soldado. Paulo estava fazendo um apelo para os irmãos em Cristo sofrer com ele. Quando tem alguém sofrendo, vamos estar ao lado, porque esta é a vontade de Deus para com a vida de um discípulo, de um ganhador de alma, de um seguidor de Jesus Cristo. Mas também, primeiro, sacrificar, considerando as coisas como se não fosse nossa. Segundo, o discípulo, ele precisa estar disposto a suportar as dificuldades. Mas em terceiro, o discípulo precisa estar disposto a literalmente morrer por amor da obra, ou por amor de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia mostra, Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 1, verso 20, diz assim: Cristo será engrandecido, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Coisa gloriosa é saber que nós podemos ser útil na obra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 13, diz assim: estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer por Jesus Cristo. Olha a convicção de um grande homem de Deus chamado Paulo. Sabia das dificuldades. Poderia perder até a sua vida, mas ele queria estar servindo ao Senhor. Mas a Bíblia diz que nós também, além de suportar as dificuldades, nós precisamos também suportar as perseguições, que elas são muitas. Paulo, escrevendo a primeira
A segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele diz assim: todos os que querem piamente viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Você quer viver piamente? Piamente é ter amor pelas coisas religiosas, é ter compaixão. Você quer viver em torno disso, como discípulo, pode ter certeza que você vai passar por perseguições. Mas quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29, ele diz assim: não somente crer nele, como também padecer com ele. Acreditar em Deus é uma coisa boa, mas e a hora da dificuldade? É bom estar nos caminhos do Senhor? É bom estar labutando na obra do Senhor? Sim, mesmo com dor, mas vamos permanecer firmes, servindo ao Senhor. Agora, a vida de um discípulo tanto é sacrifício, disposição para suportar as dificuldades, disposição para sofrer, disposição para morrer literalmente, se for necessário, e ser também zeloso. Precisamos ser zeloso pela causa do Senhor. A Bíblia mostra em Eclesiastes capítulo 9, verso 10, a parte A do versículo, diz assim: tudo quanto vier a tua mão para fazer, faz-o conforme a tua força. Não deixe a obra de Deus sofrer, não. Você tem uma medida de força e Deus conta com essa força que você tem para a divulgação do Evangelho. Você, como discípulo, não pode abrir mão desse teu chamado e dessa tua vocação. Gálatas capítulo 4, versículo 18, diz assim: é bom ser zeloso sempre pelo bem. Tem pessoas que têm muito cuidado com as coisas espirituais, mas tem outros que são relaxados com as coisas espirituais e cuidadosos com as coisas deste mundo. Mas o discípulo foi chamado para ser cuidadoso das coisas boas, aquilo que faz o bem. Jesus disse a uma igreja, lá em Apocalipse capítulo 3, verso de número 15, ele disse assim: oxalá que fosse frio ou quente. Ele encontrou a igreja morna. O morno está sempre indeciso naquilo que precisa fazer. Não tem convicção. E o Senhor mandou João escrever esta igreja dizendo que oxalá que fora frio ou quente, porque morno vomitar-te-ei da minha boca. Então Deus não quer um discípulo morno, não. Deus quer um discípulo com o coração cheio de amor, de temor, de alegria, para servi-lo e servi-lo ao próximo. Porque a Bíblia diz que o primeiro grande mandamento do Senhor é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O segundo grande mandamento
amar o Senhor teu Deus, amar o próximo como a ti mesmo. É o segundo grande mandamento. Então precisamos dedicar todo o nosso tempo ao Senhor. Mas desejo falar sobre os benefícios que Deus vai dar a cada discípulo, a cada trabalhador, aquele que luta pela sua causa. Os benefícios de um discipulado. O discipulado é um privilégio. Ser uma pessoa discipulada é ser um privilégio, porque dentre tantas pessoas, Deus escolheu você para discipular, para instruir, para treiná-lo. Então vamos ver os benefícios. A Bíblia mostra no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 14. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha que privilégio. Aqui, esse pouco escolhido está falando daquele que o Senhor deu vocação para desempenhar o seu ofício de discípulo, o seu ofício de sacerdócio real. A Bíblia mostra, Salmo de número 4, verso de número 1, o salmista diz assim: o Senhor separou para si aqueles que lhe é querido. Você foi escolhido para ser discipulado porque você é querido por Deus. Deus te ama com um amor imenso e por isso Ele te escolheu. Filipenses capítulo 3, verso 14. Paulo diz: o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É um privilégio para nós poder estar sendo discipulados, preparados para uma boa obra. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, está escrito assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação. É privilégio porque o Deus Santo nos chamou para vivermos em santidade, para servi-lo em santidade. Estamos sendo discipulados para servirmos ao Senhor e servirmos ao Senhor de maneira gratificante. Agora a Bíblia diz que há recompensa para aqueles que servem ao Senhor. Um discípulo vai ser recompensado pela sua atitude de estar servindo. Mateus capítulo de número 10, verso de número 39. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-lo-á. Mateus 19, 27 a 29, está escrito assim: nós deixamos tudo e te seguimos.
que receberemos? Vos assentareis sobre o trono e sereis abençoado 100 vezes mais nessa terra. E na futura, a vida por vir, ou a vida eterna. Mas a Bíblia mostra, Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 33, diz assim: vendei o que tens, fazei um tesouro nos céus, que nunca se acaba. O tesouro no céu é para os seguidores de Jesus, é para aqueles que amam o Senhor Jesus. João, capítulo de número 12, versículo de número 26, a parte B do versículo, diz assim: se alguém me serve, meu Pai o honrará. Quem serve ao Senhor vai ser honrado por Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. O olho não viu as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então Deus tem preparado coisas grandes para nós, porque estamos servindo a Ele. Agora, a Bíblia diz, no capítulo de número 3 do livro de Apocalipse, versículo 21, Apocalipse 3, 21, aos que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono. Aos vencedores. Então vamos até o final da nossa caminhada. Eu quero dizer para você, com esses vídeos sobre o discipulado, tem muitas outras coisas que poderíamos falar, mas acredito que até aqui é o suficiente para nós levantarmos a cabeça e atender o chamado de Deus e a vocação de Deus nas nossas vidas. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que as mais ricas bênçãos dele estejam sobre a sua vida, seu ministério, sua família e em tudo quanto Deus permitir você realizar nesta terra. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém.